Estamos ao vivo, que maravilha, né? Nessa terça-feira, que a gente diz assim, poxa, estamos no segundo dia da semana. Vamos comemorar, né? Esse dia. E eu resolvi fazer uma live. Acabei de ler o livro, né? O Homem Mais Rico do Mundo, o Homem Mais Sábio do Mundo. Então, eu resolvi falar um pouquinho desse livro hoje, né? O Homem Mais Sábio do Mundo, Salomão. E a gente às vezes diz assim, ele viveu há tantos anos, né? Há milhões de anos atrás, né? E a sabedoria dele ainda está presente hoje, né? Então, a página está em silêncio. Obrigado, né, por avisar. Obrigado. Melhorou? Deu boa? Dá para ouvir? Ela disse que a página está em... Dá para ouvir? Agora dá para ouvir? Tem som? Que bom. Então hoje eu resolvi falar do livro, né? O Homem Mais Sábio do Mundo, Salomão. Às vezes a gente quer aprender um pouquinho mais para ter um pouco de conhecimento e saber que a vida, né? Ela nos dá muito presente, mas tem que procurar atrás e acreditar naquilo que a gente quer, né? E todos nós queremos ser felizes, né? Aqui nesse mundo, aqui onde nós estamos, né? O nome da minha página, que é Minhas Páginas de Silêncio. Ah, tá bom. Eu pensei que... Obrigado. Eu pensei que o meu celular estava sem internet. Obrigado. Então, a minha amiga está ali, né? Minhas Páginas de Silêncio. Que maravilha, né? Gratidão por estar aí. Então, nós estamos ao vivo nesse momento, um momento especial que a gente quer ser feliz. E hoje eu fiz essa pergunta para mim, né? Por que ler provérbio, né? Porque quando a gente diz por que, a gente quer saber a resposta, né? E a resposta que eu entendi é que provérbio oferece sabedorias valiosas. Então, sabedoria valiosas, né? A gente precisa todos os dias, né? A gente precisa sair de um ritmo e ir para outro, né? E aprender. Então, por que aprender provérbio, né? Porque a gente precisa, né? Em diferentes situações. Tem dias que a gente levanta bem, tem dia que a gente não quer nem saber do que está acontecendo, né? Quer que vá tudo abaixo, né? Mas não pode, né? A gente sabe que tem um caminho, uma vida, um percurso, né? A gente quer ser feliz, então a gente tem que refletir, né? Por que ler provérbio? Porque a gente sabe que lá a gente inspira, né? Em ver as reflexões, né? E os crescimentos pessoal, né? Todo dia, se a gente aprender um pouquinho, a gente cresce mais. Então, vamos buscar um conhecimento, cada um da sua maneira, né? Cada um daquilo que gosta, que faz, mas quando a gente lê, depois que a gente lê um livro, que a gente vê, puxa, é muito sábio Salomão, é muito sábio. Ele fala direto no livro, né? Diz assim, Salomão diz, né? Em vários trechos do livro, Salomão diz que tudo que é verdade na superfície, ele, ao examiná-lo, mostra de pouco valor. Então ele diz, né? Salomão diz que viu antes de morrer que conquistar qualquer coisa de propósito é o seu propósito, né? Mas o valor dele é eterno, aquilo que ele quer lá do alto, do eterno. Então, o livro, né? Ele mostra assim, o que Salomão diz, né? Diz que Salomão diz que não traz felicidade, né? Verdadeira qualquer bem material, logo que se perde. Então, busca... com isso a gente viu que tem muita coisa que a gente coloca em primeiro lugar, não é nem tudo aquilo.
em primeiro lugar. Lá diz assim, ó, Salomão diz, né, que muitos, que a razão de muitos maiores é melhores para sentir grato. Então ele busca os dois lados da moeda, né? Que legal. Entendi minha página. Eu vou seguir lá depois, tá? Eu acho que eu já estou seguindo, mas que legal. Gostei do teu Instagram. Então, vamos aprender um pouquinho com o Salomão. Vamos ver qual o percurso que nós vamos seguir. Aquilo que a gente precisa aprender, né? Para seguir essa vida, né? Esse mundo, né? Que a gente às vezes acha que não é possível, né? Mas tudo diz, né? Então, lá Salomão diz que os ouvidos que ouvem, os olhos que vê foram feitos pelo Senhor. Então, já vem aquela graça, né? Vem aquela palavra e logo já vem aquela graça de merecimento, né? De ter lido. Lá também Salomão diz analisar nosso corpo para sentir grato, vigor, né? De gratidão, né? E às vezes a gente diz assim, fiz tudo, hoje é essa hora, né? Fiz tanta coisa e ainda não tive tempo de agradecer, mas é hora, né? Por isso que quando chega assim esse horário, a gente às vezes tem que parar um pouquinho e dizer, puxa, o que eu não agradeci hoje, né? E o que falta, né? Para agradecer mais um pouco hoje que eu deixei de lado, né? E o dia acabou e a gente ainda tá pensando que não fez, né? Amanhã faz. O importante é que você está vivo e resolveu muita coisa hoje. Se pegar um caderno e uma caneta, você vai ver, puxa, eu consegui isso. Daí, por isso que muita gente tem o caderno de gratidão, né? Porque lá eles escrevem tudo o que recebeu no dia, né? E a gente aprende que todo dia ao acordar, né? A gente tem que colocar o pensamento pro alto e buscar a fonte de todo dia, né? Que ele está fazendo para seguir em frente e resolver, né? Então não para. Essa vida é continuada, essa vida é tudo aquilo que a gente tem para fazer e resolver, né? E hoje eu tinha tanta coisa para resolver, mas quando a gente acorda com aquela vontade de fazer, né? A gente vai resolvendo um a um. Então, só tem a agradecer e dizer, né, que a gente precisa disso para a vida da gente, precisa buscar, fazer e acontecer. Que legal! É bem isso aí, entregar nossos dias nas mãos de Deus. Isso que é o melhor de tudo, né? Porque quando a gente diz assim, Deus, botar Deus é melhor, e quando a gente acorda, né? Quando a gente acorda que busca a palavra dele e aquela palavra parece que diz tudo que tu vai fazer, ter mais valor, mais paixão, né, por fazer, daí a gente vê que a gente pode fazer muito, muito, muito mais, né? E o dia não é para reclamar, né? Diz que quem reclama, aclama, né? Aclama aquilo que falou, né? Então, deixa isso para lá. Não é para você, não é para sua vida. A sua vida merece ser vivida, né? Com gratidão e atender. E a vontade, né? De fazer as coisas e a Deus. Como ela falou, assim, quando a gente entrega, né? O que a gente tem nas mãos de Deus é muito melhor, é muito mais sábio, né? Porque ali também diz assim, a luz para o meu corpo determina minhas emoções, né? E às vezes a gente não está sem a vontade de fazer as coisas, então busca a luz de Deus, né? E busque tudo que for do alto, né? E quando a gente sabe que a luz do meu corpo determina a minha emoção, a gente vai buscar isso para acontecer, né? Então, eu gosto muito de falar que o salão da alma, né? Da minha alma, tem uma senha. E essa senha só Jesus pode entrar e tem acesso, né? Depois que eu aprendi isso, muitas coisas, muitas bênçãos, né? Veio para mim. Então,
Você também tem o salão da alma, né? Então, só dá senha para Jesus entrar. Não dá para marido, para filho, nada. É teu, é tu, é você e ele. Lá em Salmo 123, 139 diz assim, né? Lava o coração todo dia e lavado é fonte de vida. Então, esse é um caminho certo, né? Que a gente precisa para buscar aquilo, né? Eu sou escritora, né? Você é escritora? Sim, ela perguntou. Eu sou escritora. A Silvia é escritora. Que legal. Quando a gente é escritora, né? Vou só dizer, faz 10 anos que eu escrevi o primeiro livro e eu sempre quis ser escritora. Desde que eu nasci, que eu me lembro por gente. Mas primeiro eu criei meus filhos, daí quando eu casei o terceiro filho, eu disse assim, agora deu, né? Agora eu vou escrever. Daí formei em 2 faculdades e fui. Quando eu terminei as 2 faculdades, processos gerenciais, né? Não tinha nada a ver, e administração de empresas, daí eu fui para os meus livros, né? E com isso eu já tinha escrito muitas coisas antes. Na verdade, quando eu passei, que eu disse que eu ia escrever, logo em abril eu já consegui lançar de tanto material que eu tinha, tantas escritas de muitos anos que eu fui guardando. E daí deu tudo certo, né? Escrevi o Amor de Família, porque nós somos uma família de 11 irmãos, 12. Agora a minha irmã por parte de pai. E acontece que depois de 5 homens veio eu. Então eu gostava tudo que homem fazia e que menino fazia. A mãe com esses tudo aí, né? Ela quase não dava conta, né? Eu publiquei 13 livros até agora físico, né? E os outros meus livros estão lá no Amazon. Se você quer ver, tem vários livros lá. Os meus livros, cada um tem um método que eu passei, que eu vivi, que aconteceu na minha vida. E quantos livros já publicou? Eu acho que tem mais de 50. Mas eu nunca parei, né? Esses 10 anos é comemorado e escrevido, é consequência, né? Quando começa um, tu termina um, daí tu começa outro, daí a ideia já vem, vamos fazer outro, vamos melhorar, né? Então, foi bastante livro que eu escrevi. Até às vezes quando eu me acordo, eu digo assim, puxa, que bênção, né? Tudo isso aqui que eu escrevi, que deu certo, que maravilha. Então, é agradecer, né? Por isso que eu acho que eu estou lendo provérbio esse ano, eu estou lendo todo dia provérbio, né? Às 6h22, e não inteiro, mas eu estou lendo aqueles versículos que são mais importantes no dia, né? Porque provérbio é 31 dias, cada um a gente lê, cada dia, né? Hoje eu li o 20 e tenho lá... Eu tenho lá no canal do YouTube também, né? Lá eu faço vários vídeos. Cada dia estou aprendendo um pouquinho mais, né? Diz que a gente não deve parar, né? Quando a gente quer chegar em algo, para fazer algo diferente, a gente não pode parar. Então, eu estou fazendo direto, né? Vídeos e colocando lá no YouTube. Cada um diferente, né? Como eu gosto de ler provérbio, faz uns 3 anos que eu estou lendo provérbio, daí eu coloquei bastante provérbio lá. E provérbio é assim, cada vez que tu lê, é um novo aprendizado. Cada vez que tu lê, é outro entendimento, né? Aquilo, parece que tu lê provérbio, aquele dia, ele se mistura no que tu faz, no que tu quer, e o dia fica muito bom. Então, a minha página, que bom que você entra lá e vê. Eu tenho Instagram, né? E tenho lá e estou continuando, né? Eu quero ver a vontade de fazer algo cada vez melhor, né? E não parar. E como eu estava falando, tudo tem um começo, né?
tudo tem um aprendizado, tudo a gente busca todo dia, porque a gente muita coisa não sabe, né? Mas a gente sabe o que quer, e o coração, quando ele diz vai, faz, a gente vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Então, a gente tem que seguir lá o que... Que legal. Eu vou entrar lá, minha página em silêncio, eu vou entrar lá para ver o que você faz. Gostei muito de que você está aqui, né? Então, quando a gente lê Salomão, né, que ele fala lá em Provérbio várias coisas para a gente entender o que é o caminho certo e o que é errado, então todo versículo também tem lá, né? Isso aqui é certo que você faz, isso aqui é errado. Então ele traz muitas lições valiosas para a vida da gente, né? Então, e Provérbio, ele muda muito a expectativa, né? Faço entrevista escrita com escritores. Que legal, muito bem. Ótimo. Então, Provérbio, ele inspira nós para viver um mundo melhor, né? Uma vida melhor, né? Então, é um caminho que eu acho... Eu tenho certeza que é mais fácil, né? A gente seguir em frente e aprender todo dia um pouquinho mais, né? Ninguém nasceu sabendo, mas se tu busca conhecimento e vai fazendo, aquilo vai acontecendo. Quando eu busquei ler Provérbio, eu escutei, né, um vídeo aí no YouTube. No YouTube não, eu vi no Instagram e eu achei interessante. Ele falava todo dia de Provérbio, todo dia ele dava um caminho, né, um entendimento daquilo que ele lia, e aquilo me fortaleceu, né? E hoje eu posso falar de Provérbio, né? Não com tanto desenrolar-se muito sábio, mas com quem já leu muitas vezes, né? Quando a gente lê mais de 100, 200 vezes, né? A gente vai tirando aquela habilidade, a gente vai pegando mais conhecimento e alegria, né, daquilo que faz. Então, eu queria abrir essa live de hoje mais para falar sobre provérbio, né? E falar também que a gente tem que buscar a fé, né, naquilo que quer. A fé move montanhas, né, como diz, né? Mas a gente tem que buscar para ir em frente e seguir aquilo que quer. E hoje em dia a gente sabe que a vida, né, depois da pandemia mudou, mas parece que a gente sabe o que é mais certo, né? Não é mais aquilo que era, mas tem um ditado que diz que quando aprende, a gente não depende, né? Então, veio um novo conhecimento, né? Veio uma... Boa noite, Benilde. Veio uma nova mudança de vida, né? Que a gente caminha junto, né, com ela para fazer aquilo que a gente quer para melhorar, né? Então, quando eu me incentivei eu mesmo, né, a ler provérbio, eu vi que a gente precisa de saber muitas coisas, que às vezes a gente acha que aquilo ali que faz, né, não está certo, mas nem tudo aquilo que a gente tá certo, né? Tem coisas que é errada e a gente não quer aprender, a gente faz no automático, né? E na realidade a gente tem que mentalizar e ver o que é certo, aprender o que é certo, né? E lá ele fala em buscar conhecimento, buscar a sabedoria, né? Da maneira que você acha melhor, daquilo que o teu coração pede para entender, né? Então, se você tiver a chance de ler esse livro que eu acabei de ler, né? Salomão, o homem mais milionário, mais rico da terra, mais sábio, não é rico, é mais sábio, tá? Ele foi o mais rico, né? Ele, aos 12 anos, ele virou rei, ele era filho de Davi, e a única coisa que ele pediu para Deus, né? É o conhecimento e a sabedoria para viver, né? E porque ele tinha medo das pessoas que eram muito mais idade do que ele era pequeno,
Então ele pediu coisas simples e ele ganhou, né? Conhecimento e a sabedoria daquela época, que hoje no ler parece que tu está vivendo, que tu precisa desse conhecimento para a tua vida de hoje. Então isso é muito importante. E se vocês não tiverem ainda essa chance, né, de pegar provérbio e ler naquela vontade, né, de começar o mês inteiro ler, comece dia 1º ao dia 31, você vai ver que aquele mês até as coisas ficam mais... O que tu quer fazer fica mais fácil, tu entende melhor, tu não acha aquilo... Até o teu emocional ele fica mais fácil de lidar, né? Tu fica entendendo que muitas vezes tu quer brigar com o mundo porque tu acha que tu tá cheia da razão. Mas às vezes você quer brigar por algo que não é. Tudo você está fazendo errado. E você está pensando aquilo que o outro está pensando, né? Que não interessa para você. Você tem que viver a sua vida, você tem que buscar ter o conhecimento e saber que você veio aqui, né, nessa terra para fazer as coisas certas e para viver com conhecimento. Então, o provérbio ele dá aquele conhecimento e a sabedoria. Lá ele diz, né, trocar vale mais que o ouro, né, o conhecimento. Então, é isso que eu quero dizer nesse dia, essa noite, né? Se vocês ainda não leram o provérbio, ler o provérbio para você saber que vai fazer a diferença na sua vida. Vai buscar você entender. Porque o emocional da gente, às vezes, ele acha que está com a razão. Mas quando você sabe que é o certo, você volta atrás. Você diz, recua, né? E diz assim, é mesmo. Aquilo ali que eu pensei que era... né? Que eu não estava preparada para enfrentar e eu queria virar o mundo, né, para brigar por causa daquilo ali, porque eu também às vezes não entendia, né? Mas quando você sabe que o teu caminho é até aqui e o outro é ali e cada um viver da sua maneira correta e você fazer a sua parte, você busca o caminho certo, né? O caminho de cuidar daquilo que você, até onde você quer chegar, né? Então, mas a Benilde falou uma coisa certa. O sábio, às vezes, se cala, né? Porque os tolos, eles falam aquilo que nem sabem o que falaram, né? Por isso que lá em Provérbio tem as 3 partes, né? Que de 1 a 10, cada parte tem um ali para saber o que de 1 a 10, né, que é a verdade, né, que é aquilo que a gente precisa para a vida da gente. O provérbio é dividido em 3 partes. Então, tem aqui a parte dos sábios, né, dos reis. Então, é tudo isso ali para a gente entender que a gente, às vezes, tem que começar de baixo, né, para seguir em frente aquilo que a gente quer. E não... fazendo errado. Então, busque o que é melhor para a vida de você, né? Mas, se você vê lá que Salomão diz, daí você vai ver, puxa, Salomão diz, né? Salomão diz que a razão de muitos, né, maiores e melhores é a gente se sentir grato, né? Então, se tu buscar lá em tudo que tu quer saber, que é certo ou que é errado, você vai ver que tem muita coisa que a gente tem que estar bem no emocional para não... Eu quero dizer assim, a gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar bem porque se você está bem, você vai ajudar todas as pessoas ao seu redor. Então, se você entende um pouquinho mais, busca mais conhecimento, mais sabedoria, você está preparado para aquilo que vem entender, né? Às vezes tu escuta, né, que nem a Benilde falou, o sábio às vezes se cala porque ele não sabe falar besteira, né? E ele sabe aquilo que ele quer. Então, às vezes, a gente tem que também parar um pouquinho e pensar, puxa,
Eu também tenho que aprender para entender o que eu quero e o que é certo. Então, é só buscar, né? Buscar sabedoria que encontra hoje em tudo quanto é lugar, né? Às vezes a gente quer buscar conhecimento, mas tem tanta coisa que vem ali na internet, no Instagram, né? E vem muita coisa. E daí tu perde teu tempo naquilo que tu nem precisa e nem é nada para ti. Então, naquela hora é hora de respirar, de limpar o coração para começar aquilo que tu quer, né? Aquilo que tu quer realmente para esse dia, para essa noite, né? E não ficar perdido naquilo que tu não te leva a nada. Então, vamos buscar sabedoria e eu queria dizer para vocês, né, que todo dia, às 6h22, a gente lê provérbio e todo dia a gente aprende um pouquinho mais de conhecimento e sabedoria. Se vocês quiserem participar, estão convidados. E é um aprendizado, né? Não é obrigação, é aprender mesmo, querer ser diferente, né? Querer entender o mundo diferente naquilo que a gente sabe na realidade que a gente pode e deve, né? Então, esse é o nosso dia de hoje, é querer e agradecer, né? Agradecer tudo aquilo que a gente conseguiu nesse dia e dizer, né, para o Papai do Céu, né? Porque nós temos um Pai terrestre, mas quem tem ainda, né? Eu tenho só lá em cima, no céu, mas eu tenho o Papai no céu, do céu, né? E ele sabe, né, que meu coração quer e que eu preciso fazer e que busco, né? E se o Papai da Terra era bom, imagina o do céu, né? Que lá em Gênesis ele diz que nós somos filhos amados dele. Então, vamos viver e buscar conhecimento e entender que nós precisamos dele e do que é certo, né? Para levar um caminho mais certo. Que bom, a Letícia está ali, a Benilde está ali. Nós estamos presentes nessa noite, né? E agradecer. Eu só queria falar uns minutinhos, mas já falei mais. Mas eu queria dizer para vocês, né, que busque aquilo que você quer com provérbio, lendo provérbio, buscando ler um por dia. Não precisa ler inteiro. Pega aquele versículo ali que você achou que aquele dia ia... Parece que quando a gente abre em provérbio e lê o provérbio do dia, tem um versículo daquele lá que te diz assim, puxa, eu vou pensar nele nesse dia para as coisas agirem da maneira que eu imagino, né? Então, não para, né? Porque o mundo, nem o rio não para, né? O rio, ele pode ter buraco, pedra, né? Ele segue o seu percurso, né? Ele vem de lá e vai em frente. E nós também precisamos ir em frente e buscar aquilo que nós queremos para a nossa vida. Vai ter horas que vai ter pedras grandes, né? Vai ter horas que vai ter barranco, que nem o rio tem. Vai ter horas que ele vai estreitar, né? Vai ser difícil ele passar. Mas a gente sabe que a gente tem que seguir em frente para chegar lá onde que a gente almeja. E com força e garra, né? Porque, isso eu não quero. Vamos em frente, vamos buscar aquilo que nós viemos aqui para buscar nesse mundo, né? Em primeiro lugar, né? Acreditar em nós, na nossa força, né? Na nossa decisão e agir. E vamos em frente. Vamos ser felizes, né? Então, um beijo no coração, né? E quero que vocês acreditem que vocês podem muito, muito mais. E não precisa depender do que o outro falou, do que o outro quer. Não interessa. É você a pessoa mais principal, né? Você é a pessoa em primeiro lugar. Se você está feliz, você vai ajudar muita gente que está no seu lado a ser feliz. Isso que interessa, né? A gente acreditar em Deus e o amor, né? Na dedicação que a gente faz às coisas
para ficar sempre melhor e acreditar que amanhã é um novo dia, né? E que hoje vai até meia-noite, porque 00:01 começa hoje de noite, mas nós estamos aí para ser felizes. Ah, que bom! A minha amiga ali das páginas de silêncio, fiquei muito feliz, né, que vocês estão aí, mas estou sempre por aí, pode contar comigo, né, se precisar de alguma coisa, e estou sempre falando alguma coisa para abrir o coração e trazer um pouquinho de alegria, né, um pouquinho de imaginação, porque a imaginação é a fé, né? Você imagina com fé, ela vem tudo para você. Então, busque isso, né? Vamos ser felizes. Já é, né? Beijo no coração e eu vou terminar a live. Então é 4, 3, 2, 1. Até.